Então é isso aí, galera. Vamos falar hoje sobre taxa de juros. O que que é a taxa de juros? O que que ela mede e o que que influencia essa taxa de juros e da onde que ela vem? Vamos falar sobre tudo sobre taxa de juros hoje, beleza? Coloquei num quadro branco, fazer as anotações que for preciso. Então é o seguinte. Primeiro de tudo, antes de mais nada, a gente sempre tem que lembrar o seguinte. Sempre tem que se fazer a pergunta: o que que é a taxa de juro? A taxa de juro, eu sempre falo para vocês aqui que a taxa de juro nada mais é do que o preço do dinheiro. Sempre quando vocês pensavam, a taxa de juro, o que que é a taxa de juro? É o preço do dinheiro. Como assim, Felipe, o preço do dinheiro? Sim, o preço do real, do dólar, dependendo aonde que é a taxa de juro, aquela taxa de juro daquele país é o preço da moeda daquele país. Uma analogia para vocês entenderem. Um exemplo. O que que o governo, o Banco Central faz para valorizar essa moeda do país dele? Aumenta a taxa de juros. É por isso que eu digo que a taxa de juros é o preço do dinheiro. E não é só eu que estou falando, é o que é a realidade. Não é coisa da minha cabeça. Então, como que funciona a taxa de juros? Tem épocas de mercado que a taxa de juro ela tá baixa e tem épocas de mercado que a taxa de juros ela tá alta. Quem aqui opera desde 2018 sabe como que era a taxa de juros em 2018, 2019 até. 2019. Vocês sabem como é que quem estava acompanhando vai lembrar de como que a taxa de juros era. No Brasil, a taxa de juros nesse ano, nesses anos aqui, era bem próximo de 4%, se eu não me engano. Acho que era isso. Estava entre 4 e 7, se eu não me engano. Acho que era isso aí. Nos Estados Unidos, vocês viram que a taxa de juro era próximo de zero, era 0,25. A taxa de juro hoje nos Estados Unidos está 3,5. É 3,5, né? E no Brasil tá 13,75. Olha esse número aqui para esses e esse número aqui para esse. É bastante diferença. E ainda aqui tem para subir bastante, né? Aqui tem, vai subir mais ainda. Então, eu vou começar com vocês aqui. O, por qual motivo que sobe a taxa de juros? Eu acredito que a maioria sabe, mas vai surgir algumas dúvidas. Ou se não surgir, melhor. É porque vocês estão entendendo bem. A taxa de juros ela sobe em momentos, em situações do mercado, onde já tem uma inflação, onde tem uma guerra, onde tem uma crise, onde tem uma pandemia, que nem nós passamos, por isso que a taxa de juros está alta, uma pandemia, aonde atinge a economia de uma forma mais brusca, mais forte, que isso já virou um ciclo. Como assim, Felipe, um ciclo? Sim, isso é um ciclo que não acaba mais. Por quê? Porque é um negócio redondo assim, e cada espaço aqui é um ciclo que vai acontecer no mercado. Quer ver eu explicar para vocês qual que é o ciclo? Ah, um exemplo aqui, ó. Vou começar próximo para vocês entenderem melhor, porque senão vai ficar muito antigo, vocês não vão entender muito bem. Vamos começar em 2008, que deu uma crise. Em 2008, deu a primeira crise que fica mais fresco na cabeça nossa aqui. Deu a primeira crise, o que aconteceu com a taxa de juros? A taxa de juros subiu, beleza. Aí passou os anos lá e tal. Em 2014, se eu não me engano, 2015, acho que foi 2015 a crise do subprime, eu não me lembro agora de cabeça. Eu sei que em 2015, 2014 teve outra crise. O que aconteceu? Taxa de juros subiu de novo. Em 2020 agora,
2020. Deu a crise da pandemia. O que aconteceu com a taxa de juros? Tá subindo de novo. Então, hoje eu vou falar só de taxa de juros, tá, galera? Para não confundir as coisas, porque sobre inflação eu vou falar amanhã e vai ter outras aulas de outras coisas também de PMI, de PPI, de seguro outra que engloba isso aqui. Então, eu só vou falar de taxa de juros para não sair muito forte, senão amanhã eu não tenho o que falar sobre a inflação. Então, seguinte, o que acontece? O mercado ele acabou que ele virou num ciclo que nunca mais vai acabar. Sempre vai ter uma crise, se preparem para isso já. Sempre vai ter uma crise. Sempre vai ter. Desde 1929, sempre teve crise. Eu não sei como é que tá antes disso, porque antes disso eu não olhei, eu não achei nada ainda para mim me basear, olhar, alguma coisa que me chamou atenção, ainda não, também não procurei, né? Procurei de 1929 para frente. De 1929 para frente, em média, tá? Em média, não é que é certo. Em média, cada 5 anos tem uma crise. Tem crise. Isso aqui é uma média, tá? Tem épocas que dá 8 anos. 8 anos. Tem épocas que dá 10 anos. E tem épocas que dá 5 anos. Um exemplo é essa da agora, essa última que deu. Se foi em 2015 que teve mesmo a última crise, que eu não tô lembrado agora, deu 5 anos para 2020. Então, o mercado ele começou num ciclo que não vai mais acabar, que é o ciclo que eu tô falando para vocês, que vai sempre existir uma crise, indiferente se é uma pandemia, se é um rombo no Banco Central, que nem aconteceu em 2008. Indiferente do que aconteça, sempre vai existir uma crise. Então, vocês vão sempre ver taxa de juro alta, taxa de juro baixa, taxa de juro alta, taxa de juro baixa. Então, nada mais, nada menos do que entender que a taxa de juro sempre vai subir, depois eles se controlam um pouco, mas entender também que a taxa de juro é o preço do dinheiro. E nesse cenário que acontece crise, medo no mercado, taxa de juros sobe, o dinheiro valoriza e as ações caem, a renda fixa fica mais atrativo por causa da taxa de juros, que uma taxa de juros está mais alta que nem agora. Hoje em dia, a pessoa que nunca investiu na vida, colocar dinheiro colocar uma grana na renda fixa, que não tem risco nenhum, tá ganhando mais dinheiro do que quem investe faz 7, 8 anos. Por quê? Porque hoje a renda fixa está pagando 13,75 ao ano, que dá uma média de 1,108, se eu não me engano, por cento ao mês. Para te conseguir isso daqui na renda variável, tu tem que ser um cara bom de investimento, senão tu não consegue isso. E o cara que é bom de investimento consegue até mais, até 1,5 consegue. É tranquilo. Mas quem nunca investiu, não sabe o que está fazendo, não conhece o mercado financeiro, está ganhando 1,1% ao mês, o cara está no céu. Então, a taxa de juros é isso. É o preço do dinheiro e ela sempre vai subir em épocas de crise no mercado financeiro. Óbvio que nem sempre vai subir em todos os países que nem está acontecendo agora. Só está subindo em todos os países a taxa de juros agora porque a pandemia foi mundial. A pandemia foi mundial, então atingiu a economia de todos os países, né? Então é por isso que a taxa de juros está subindo em todos os países. Caso contrário, vai subir a taxa de juros no país que aquela crise está atingindo. Agora focado no qual que é o efeito da taxa de juros no mercado, principalmente no ouro, que é o que a gente opera. Eu não vou estender muito essa aula, porque como eu vou fazer mais vídeos sobre a inflação, eu vou ter que unificar e não vai ter jeito. Ah, eu vou falar um pouco sobre a taxa de juros e sobre a inflação, que também é coligado à taxa de juros. Eu vou deixar para amanhã. O que influencia a taxa de juros? Não estou falando de inflação. Separem aí na cabeça de vocês não se perder.
que a taxa de juros influencia no ouro? A taxa de juros influencia no ouro, que quando a taxa de juros está mais alta, o que o ouro é, primeiro de tudo? O que o ouro é? O ouro é uma reserva de valor. Em época de medo, o ouro tende a se valorizar junto com o dólar, que no caso, dólar forte, medo no mercado, que nem na pandemia. Vocês podem olhar no gráfico do ouro lá na pandemia. Quando saiu o estouro da pandemia, o ouro derreteu. 2 dias, eu acho. 2 ou 3 dias. Ele derreteu. E em menos de 3 dias ele recuperou tudo e passou para cima da onde que ele iniciou a queda. Por quê? Porque na hora que estoura a bomba, o dólar fica forte e o ouro é cotado em dólar, automaticamente ele derrete naquela hora ali, naquele cenário ali. Depois os investidores começam a tirar dinheiro de ações, tirar dinheiro de outras coisas e se proteger o capital deles em ouro, é por isso que o ouro sobe. Então, nessa época, porque você tem que entender que muda, toda hora muda. Por isso que eu digo que operar o ouro tem que estar bem ligado, porque senão o cara se atrapalha tudo. Na época que estoura alguma crise, de imediato, assim, o ouro tende a cair, porque o dólar fica forte, ele é cotado em dólar, então quanto mais valorizado o dólar, menos dólar precisa para comprar uma onça de ouro, o ouro tende a cair. Mas depois, quando muda o cenário da cabeça do investidor, ele tira dinheiro de outros lugares e coloca no ouro, aí vira oferta e demanda. Quanto mais gente procura por ouro, mesmo o dólar estando caro, o ouro tende a se valorizar. E estatisticamente, na história do ouro, desde lá de 1800, o ouro só se valorizou até hoje. Então, no cenário de taxa de juro, vamos focar no cenário de taxa de juro, quando eles começam a aumentar a taxa de juro, subir a taxa de juro, o ouro cai, tende a cair. Por qual motivo? Pelo motivo que quando a taxa de juros sobe, é fácil. Vamos dar um exemplo de Brasil, que está mais alta nesse momento, que aí fica mais fácil para você entender. Quando a taxa de juros está mais alta, a renda fixa, que não tem risco nenhum. Tem um risco ali, galera. É um pouco pesado falar que não tem risco nenhum, né? Mas o risco é extremamente baixo. Muito baixo. Quando a taxa de juros está alta, a renda fixa, que tem quase zero de risco. Eu digo risco nenhum porque ainda tem garantia do FGC, até 250 mil, e daí depende do investidor ali. Não sei quanto que ele vai ter, mas enfim. O risco é bem baixo. É mais atrativo ficar em renda fixa do que ficar em ouro que não ganha nada. Porque o ouro ele é um ativo de proteção de capital e não de rentabilidade. Porque o ouro, se tu tiver ouro comprado em corretora, em casa, estocado em qualquer lugar, tu não vai ganhar dividendo do ouro, tu não vai ganhar valorização sobre o teu capital, tu não vai ganhar nada sobre isso, não vai ter rentabilidade nenhuma. Só a única coisa que vai acontecer é se o ouro valorizar, tu vai ganhar em cima um pouquinho do valor. Mas não que nem renda fixa. A renda fixa proporcional ao teu capital, todos os meses ali, tu vai ter uma fatia que eles vão te pagar. Então, por esse motivo, o investidor saca do ouro e coloca para renda fixa. E é por esse motivo que quando a taxa de juros sobe, o ouro cai. Um dos motivos é esse. Beleza? Estão entendendo até aqui como é que tá aí? Tá de boa? Tá. Então, esse é um dos motivos que o ouro ele vem e quando a taxa de juros sobe, ele cai. E outra coisa da taxa de juros é sobre o que ela influencia no mercado inteiro, assim, no geral, né? O que ela influencia no mercado geral. Por que a taxa de juros subindo? O que acontece? A taxa de juros, eles obrigatoriamente eles têm que subir, porque quando estoura as crises, quando estoura uma crise, que nem agora estourou a crise da pandemia aí, 2020, o que o governo precisou fazer? O governo precisou imprimir dinheiro para poder ajudar o povo brasileiro, todo o mundo todo, cada país o seu povo. Eles precisaram imprimir dinheiro para ajudar o cidadão. Por quê? Porque teve aquela história do fica em casa, tinha gente que não podia trabalhar,
tinha gente que tinha que ficar, gente que não tinha de onde tirar dinheiro, o governo ajudou. Óbvio que vocês sabem que numa época dessa é onde os ladrões se aproveitam para roubar, saquear o cofre público. O que que eles fazem? Eles imprimem dinheiro, pedem dinheiro para isso, pedem dinheiro para aquilo, para comprar respirador, para comprar não sei o quê, para comprar isso, para comprar aquilo, e desvia o dinheiro. E acaba que o governo ele imprime mais dinheiro, ele imprime mais dinheiro do que ele pode imprimir. Está no controle dele. Vocês já ouviram falar que o Bolsonaro, do nosso Bolsonaro, nosso presidente aqui, ele foi o único presidente que teve que pegar o teto de gasto? Ele foi o único presidente que teve que pegar o teto do gasto. O que é o teto do gasto? É o seguinte, como que funciona? Tu é uma pessoa que ganha R$ 2.000 por mês. R$ 2.000 por mês. Aí, por algum acaso, alguma coisa que tu se atrapalhou, tu fez, ou que aconteceu, vamos dar um exemplo, tu se acidentou, e precisou usar médico particular e tal, e num período ali, tu precisou pagar esses médicos, comprar remédio, coisa, e tu teve que gastar pegando emprestado de alguém, fazendo um empréstimo, alguma coisa, tu teve que gastar R$ 4.000 no mês. Tá vendo que já é 2 vezes o que tu ganha aqui? Só que o que que acontece? Esses R$ 4.000 que tu pegou, tinha dois do teu salário, só que óbvio que esse teu salário de 2.000 não é limpo, porque tem conta pra pagar, e tu teve que usar 4.000. Da onde tu tirou esses 4.000, tu pegou emprestado. Emprestado. Isso é o que o governo faz, é o que o Bolsonaro fez. O Brasil, o Banco Central, não tinha dinheiro para dar para auxílio emergencial. Aí o que que ele tem que fazer? Ele tem que imprimir dinheiro e trocar dinheiro não, trocar a dívida do país, os títulos de dívida do país, por o Banco Central imprimir dinheiro para ele, para emprestar para ele. Então é a mesma coisa que tu fazer isso. Tu pega, tu recebe 2.000, tu precisa usar 4, mas tu não tem esses 4.000. Tu vai fazer o quê? Tu vai correr para um banco pedir emprestado um empréstimo, ou para um parente, para um vizinho. E esse cara vai te emprestar os 4.000. Só que esses 4.000 não vai custar para ti 4.000 lá no final. Vai te custar uns 5.500. Ele vai ter que pagar esses 4.000 com juros. E é isso que o governo faz. Ele pega o dinheiro emprestado e paga juros depois. É por isso que o Bolsonaro teve que atingir o teto de gasto. Por causa que ele não tinha outra opção. Foi o único presidente que pegou uma crise mundial e não teve o que fazer. Então, para vocês entenderem, a taxa de juro, ela obrigatoriamente tem que subir por causa disso, porque o governo nas crises, ele precisa sempre imprimir dinheiro para não deixar a economia morrer e imprimindo esse dinheiro para a economia não esfriar, mesmo que ela esfrie, né? Que a gente viu que esfriou bastante, mas para não deixar tão ruim, ele tem que imprimir dinheiro para conseguir equilibrar um pouco as coisas e imprimindo dinheiro para equilibrar um pouco as coisas, quanto é que nem, agora um exemplo, é que nem na feira, quanto mais tomate na feira, né? Quanto mais tomate na feira, mais o preço tende a cair do tomate. O dinheiro é a mesma coisa. Quanto mais dinheiro circulando, o dinheiro desvaloriza. E daí que vem a inflação. É por isso que às vezes as pessoas dizem: ah, mas a gasolina tá cara. Ah, mas o arroz, o feijão foi para não sei quanto, tá muito caro. Ah, porque tu vai no mercado agora é um assalto. Não sei o quê. Mas não é os preços não é o arroz que ficou caro, não é o feijão que ficou caro, não é a gasolina que ficou caro, não é essas coisas que ficou caro. É o nosso dinheiro que tá perdendo poder de compra.
Por quê? Porque tem muito dinheiro circulando. Aí o que o governo precisa fazer para conseguir dar uma nivelada nisso? Subir a taxa de juros. Aí ele subindo a taxa de juros, óbvio que isso não é um efeito rápido, demora um pouco. Ele consegue equilibrar um pouco a inflação, porque daí o dinheiro desvalorizando, quando o dinheiro desvaloriza, é o nome que se dá a isso é a inflação. Que é uma coisa que eu vou falar sobre amanhã, sobre a inflação. Então, para resumir para vocês, a taxa de juros nada mais é do que o preço do dinheiro e que essa taxa de juros ela começa a ser mexida e começa a ser subir a taxa de juros em momentos de crise, pandemia, guerra, momentos de medo no mercado e o governo se obriga a subir pelo fato de que nesses momentos de crise, de guerra, de qualquer coisa que venha acontecer no mercado, ele precisa imprimir dinheiro e para controlar essa inflação que venha a subir, daí ele tem que começar a mexer na taxa de juros, que ele tem que começar a aumentar a taxa de juros. Então, a taxa de juros nada mais é do que isso. Todo mundo entendeu? Tem alguma dúvida sobre taxa de juros? Tudo ok. Então, é isso aí. Eu vou deixar essa live gravada. Agora tá gravando, né? E eu vou disponibilizar ela aqui no YouTube. Então, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve no canal aí, deixa o like, compartilha o vídeo, beleza? Um abraço e tchau.